Manhã feliz neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Se a noite escurecer, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Aleluias, glória a Jesus. Eu quero saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Meus irmãos, graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor Deus Altíssimo tem nos concedido de estarmos na casa do nosso Deus, para juntos louvarmos, bendizermos, exaltarmos, enaltecermos o nome que é sobre todo nome. Louvarmos a Deus, ao Deus Altíssimo, Deus Jeová, Deus Todo-Poderoso, agradecendo a Ele pela salvação que Ele nos enviou na pessoa do seu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Eu vou convidar a amada igreja para estarmos de pés, fazemos mais uma oração. Amém, irmãos? Quanto mais oração, mais unção, mais poder, mais virtude de Deus sobre nossas vidas. Dando continuidade também nessa manhã à nossa escola bíblica dominical. Hoje a lição número 8, dia 23 de agosto do ano da graça de Deus de 2020. O tema da nossa lição de hoje: as causas da desunião devem ser eliminadas. Amém? E nós estaremos meditando na palavra de Deus e vamos pedir ao Deus Altíssimo que, pelo seu Espírito Santo, de poder, de sabedoria, de unção e virtude, continue sendo a cada dia derramado sobre nossos corações, sobre nossas vidas, sobre a vida da santa e amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Levantemos as mãos para os céus e adoremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, em cuja presença nós estamos. Queremos te agradecer pela salvação da pessoa do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo perdão dos nossos pecados, pelos nossos nomes escritos no livro da vida. Te agradecer pela maior de todas as bênçãos, a bênção da salvação, porque agora nós somos feitos filhos de Deus. Filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, dentre a qual a tua igreja resplandece como luz do mundo. Tudo isso por intermédio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que derramou sangue remidor, deixando as nossas vestes espirituais mais alvas do que a neve, nos firmando na rocha eterna, que é Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus Cristo. A cada dia derramando sobre nós a unção do Teu Espírito Santo, nos fortalecendo, nos corroborando, para que sejamos mais do que vencedores
no nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, que tu nos enviaste como Redentor bendito. Continua, Senhor, operando no meio da tua igreja. Apesar de nós não sermos merecedores, mas a tua graça, a tua maravilhosa graça tem nos alcançado. Continua salvando as vidas, transformando as vidas. Oh, Senhor, trazendo de volta aqueles que estão distanciados da tua casa. Também, Senhor, salva os familiares dos teus servos e das tuas servas, para que se cumpra a tua palavra que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Visita, ó Pai, também aqueles que estão doentes, Senhor. Cura os doentes, sara os enfermos, expulsa toda a enfermidade do meio do teu povo. Tem misericórdia dessa grande nação que é o Brasil, e a tua palavra nos ensina dizendo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E tu tens milhões e milhões de servos nessa nação brasileira, clamando pela tua infinita misericórdia, Deus Altíssimo. Tem misericórdia de todas as nações em toda a face da terra. Nós te pedimos e te agradecemos, não em nosso nome, mas no maravilhoso nome que é sobre todo nome, no santo nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no santo nome do Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, no santo nome do Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, que tu nos concedeste como Redentor bendito. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus queridos irmãos. Amados, hoje, como já falei, lição número 8, dia 23 de agosto de 2020. Vamos falar mais uma vez do tema da nossa lição. Eu vou falar, nós vamos repetindo, tá bom? Diga assim: as causas da desunião devem ser eliminadas. Bem? Saber qual o problema, chegarmos na raiz, né? Por que está acontecendo tal coisa? Diagnosticarmos, saber diagnosticar onde é que está a origem daquela desunião, e a partir da unção e da direção do Espírito de Deus, que é o Espírito de sabedoria sobre nossas vidas, fazer como fez o povo de Israel, eliminar todas as causas da desunião, porque, irmãos, unidos nós somos fortes a cada dia. Então essa lição, que foi na época de Neemias, serve também para o nosso conselho à igreja de Deus nos dias de hoje, né? E isso não é só no meio da congregação, não. Também pode ser em nosso lar, nos familiares, né? Pessoas parentes, no trabalho, no emprego, onde nós estivermos. Nós devemos a cada dia levarmos a mensagem do amor de Deus, do perdão, da comunhão, da verdadeira união, porque Deus nos chamou para sermos abençoadores em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então essa lição que aconteceu nos tempos de Neemias, né? Essa mensagem serve para nós também ainda nos dias de hoje, e que o Deus Altíssimo nos conserve assim, nessa koinonia. O que é koinonia, pastor? Comunhão. Nesta verdadeira comunhão, nesse verdadeiro amor que existe no meio da igreja de Deus, né? Que nós sentimos prazer de estarmos juntos fazendo a obra de Deus. E quando chega assim um final de semana que a gente não vê aquele irmão, já fica uma saudade, né? Que a gente sente a saudade, a falta dos irmãos. Que amor de Deus derramado em nossos corações, né? E ficamos assim intercedendo, orando pelos irmãos, cada um de nós orando uns pelos outros, como a Bíblia diz, devemos orar uns pelos outros, levando as cargas uns dos outros e na oração, né? A Deus já concedeu a minha bênção, mas o meu irmão, a nossa irmã está passando por uma prova, nós vamos orar juntos para Deus nos dar vitória. E a vitória do nosso irmão, a vitória da nossa irmã é nossa vitória também, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. Graças a Deus que pertencemos a uma igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde o amor de Deus está derramado no coração da igreja. Que Deus a cada dia nos conserve assim, o Espírito Santo de Deus atuando em nossas vidas, nos firmando na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, para que naquele grande dia do arrebatamento da igreja, no abrir e fechar de olhos, estejamos prontos, preparados para estarmos na glória com Jesus, porque no dia do arrebatamento
que a Bíblia diz que será como um relâmpago, Mateus capítulo 24, versículo 27, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, não vai dar tempo para pedir perdão, não vai dar tempo para se reconciliar com o irmão, com o familiar, com o parente. Não, irmão, vamos perdoar logo. E quando a pessoa vier nos pedir perdão, porque já está perdoado em nome de Jesus, amém? Já apresentei, mas eu nem te pedi ainda, mas na oração eu já te perdoei. Você está chegando aqui para te dizer que já está perdoado diante de Deus, e vamos viver nesse amor, nessa comunhão, esperando Jesus voltar. Aí o povo diz, mas o crente, o cristão é bobo, tudo ele perdoa, né? O cristão não é bobo, não. O cristão é sábio em Cristo Jesus, que nós não queremos deixar que nada impeça a nossa comunhão. Ter comunhão com a igreja e comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, amém, irmãos? Aguardando o grande dia do arrebatamento da igreja. Queridos, como o tema da nossa lição é as causas da desunião devem ser eliminadas, eu gostaria de louvar com a igreja com o hino de número 175 da nossa harpa cristã. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes. Combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. 175. Amém. Irmãos amados, amém? Toda a igreja, tá bom? Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estáis lavados e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Amém, glória a Deus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. A estrofe número 2 ainda diz: irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. Então, queridos, nessa preciosa, nessa maravilhosa comunhão, nós vamos marchando para os céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto áureo da nossa lição nos diz:
Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A nossa verdade prática, eu gostaria que um dos irmãos lesse a nossa verdade prática. A união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Amém. A verdade prática nos diz, queridos amados irmãos, a verdade prática fala para nós: a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. A nossa verdade prática, ela resume bem a nossa lição, amém, irmãos? Então, o primeiro ponto que a verdade prática fala é que a união, ela é indispensável. Nós não podemos deixar de viver nessa preciosa união, que Jesus nos ensinou isso. A palavra de Deus nos ensina isso, a viver numa perfeita união, numa perfeita comunhão, andarmos todos nós agora de acordo com a palavra de Deus, né? Em comunhão com a palavra, de acordo com a palavra. Outrora, as pessoas, quando estavam ainda longe de Jesus, andavam cada um de acordo com a sua mente, cada um de acordo com aquilo que eles pensavam. Mas agora que nós recebemos a Jesus Cristo, nós temos agora a mente de Cristo, amém, irmãos? A mente do Senhor Jesus. Quando nós pensamos, estamos pensando biblicamente, estamos pensando de acordo com o Evangelho de Jesus, estamos pensando evangelicamente, de acordo com as boas novas que Jesus veio trazer, estamos pensando de acordo com a sã doutrina do amor de Deus, que excede todo entendimento. Então, nesse amor de Deus, nessa graça de Deus, nessa paz de Deus, nós vivemos nessa perfeita comunhão, porque Jesus nos ensinou isso, e nós somos enxertados na videira verdadeira que é Ele. Então, a união é uma força indispensável para a igreja. Também é um testemunho diante do mundo. Quando o segundo ponto da verdade prática é que a nossa união, a nossa comunhão é um testemunho para o mundo. O mundo vive aí, irmãos, brigando, discutindo por tantas coisas, né? Não convém nem tocar nos assuntos, porque é tanta desunião, é tanta contenda, é tanta falta de amor, que nós ficamos observando essas coisas acontecendo e oramos e pedimos: Senhor, tem misericórdia desse povo, que eles possam ter o amor de Deus no coração, que possam dar lugar à palavra de Deus, possam dar lugar ao Senhor Jesus, né? Para que se cumpra o que diz o Salmo 133: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, né? Então, nós somos irmãos em Cristo. Eu lembro que muitas vezes, quando nós falamos assim, saudando com a paz do Senhor: mas você é irmão dele? Somos irmãos. Mas irmão de pai e mãe? Não. Não somos irmãos de pai e mãe, mas somos irmãos no sentido espiritual. Mas irmão, por quê? Pare para pensar. Deus não é nosso pai? Se Deus é nosso pai, então nós somos irmãos. Apesar que não seja aqui na terra, no sentido da genealogia, que não é o mesmo pai, a mãe, o avô, o tio, são familiares até diferentes, sobrenomes até diferentes, né, irmão? Mas nós somos irmãos em Cristo, amém, irmãos? Porque Deus é nosso pai. E esse irmão não é proforme, não é somente de lábios, não. É um chorar um com o outro. Quando um chora, o outro chora. Quando um se alegra, o outro se alegra. E a Bíblia diz isso: chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram, amém, irmãos? Ou seja, quando passamos uma luta, estamos ali chorando. O que é chorar? É nos pés de Jesus, orando,
derramando nossas lágrimas nos pés de Jesus. Oh, Senhor, tem misericórdia, socorre o teu servo, socorre a tua serva, tu és nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia, clamando. E quando Deus dá a vitória, que o irmão vem contar a bênção, né? Que Deus nos deu a vitória. Oh, irmão, a vitória do nosso irmão é nossa vitória também. A vitória da nossa irmã é nossa vitória também. Que maravilha, né, irmão? A igreja do Senhor Jesus vive nessa perfeita união, nessa perfeita comunhão que Jesus Cristo veio trazer para nós. Então, a união é indispensável para a igreja, primeiro ponto, a verdade prática. A união, testemunho para o mundo, segundo ponto, a verdade prática. E na verdade prática tem outro ponto, diz assim: a união também é um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Por que um estímulo para o crescimento? Porque quando as pessoas chegam, que permanecem em alguns dias, e vem, ouve a palavra, e começa não somente a ouvir a palavra, mas vê na prática o que acontece no meio da igreja, que o amor de Deus verdadeiramente está derramado no meio da igreja, o povo vai dizer: é bom estar nesse lugar, é bom estar aqui neste lugar. Aí diz: ô pastor, vou voltar de novo. Os irmãos: amém, glória a Deus, vou voltar para visitar. Daqui a pouco eu preciso: olha, o que eu preciso fazer? Fazer parte da igreja. Simples: confessar que Jesus Cristo é nosso Senhor e Rei, Salvador e Mestre, crer que Ele perdoou os nossos pecados, e Ele a cada dia está à direita de Deus intercedendo por nós, e que não existe outro Salvador, em nenhum outra salvação. Eu creio nisso. Então confessa, recebe a oração. E a Bíblia diz que Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, Jesus, eu também o confessarei diante do Pai. Então confesse, mesmo que você esteja longe: Jesus, tu és meu e eu sou teu. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. E Jesus faz isso, amém, irmãos? Ele nos recebe de braços abertos. Então a igreja de Deus é a reunião das famílias salvas por Jesus. E quando o povo de Deus chega para congregar, é para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem é o dono da igreja? Jesus. E todos nós somos servos dele. Estamos aos pés de Jesus, adorando a Ele em espírito e verdade. Apesar que o Senhor Jesus Cristo disse: já não vos chamarei mais de servos, mas vos chamarei de amigos. Oh, aleluia! Que maravilha! O Senhor Jesus, Ele tem nos alcançado com o seu amor, e nós só podemos agradecer ao Pai a cada dia pelas bênçãos. A maior de todas as bênçãos, a bênção da salvação, perdão dos nossos pecados, a maior bênção, nosso nome escrito no livro da vida, e por todas as bênçãos que são advindas juntamente com a bênção da salvação. Então, queridos, vamos glorificar o nome de Jesus. A igreja de Deus, nós somos chamados e escolhidos por Jesus, porque não fomos apenas chamados, fomos chamados e escolhidos pelo Senhor Jesus para anunciar as boas novas da salvação daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, a saber, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? E dizer: breve Jesus vem nos buscar. A vinda de Jesus às portas, e só tem um céu para nós reinar na presença de Deus. Lá não tem divisão, não tem desunião, não é igreja tal, igreja A, B, C, D, E ou F que vai entrar. Não é assim não. Entra aquele que é lavado e remido no céu, vai entrar no céu, aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus, independente de denominação. Agora resta assim guardar a palavra de Deus. Jesus: vós sereis meus amigos se guardardes os meus mandamentos. Amém, irmãos? O mandamento do amor de Deus, que vos ameis uns aos outros, como disse Jesus, assim como eu também vos amei. Então, irmão, tira esse negócio de desunião do meio, de contenda, de discussão. Perdoa logo, em nome de Jesus. Amém? Vamos ver na sabedoria de Deus, que excede todo entendimento, a graça de Deus, o amor de Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Nesse amor insondável, infinito, inescrutável amor de Deus, vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus, que nós possamos continuar essa marcha, para que o mundo veja Cristo em nós,
como diz aqui a palavra, né? A união ela é indispensável na igreja para que vivamos bem na presença de Deus, nos preparando para a vida de Jesus. A união é testemunho para o mundo, e a união é um estímulo para o crescimento da igreja. E é um crescimento aí saudável, que a pessoa diz: não, eu cheguei aqui, eu vou ficar aqui. E aí começa a formar raízes profundas para buscar a cada dia mais o alimento da palavra de Deus, né? Se fortalecer no Senhor, porque naquele lugar o amor de Deus, naquela igreja, no nosso meio, do povo de Deus, o amor de Jesus está derramado em nossos corações. Eu sempre digo que na igreja existe um caramelo espiritual. Vê como é caramelo? Ele fica bem grudadinho, puxa, bem grudado. É um caramelo espiritual. E termina o culto, e os irmãos agora, nesse momento, não podemos estar se saudando, apertando as mãos e abraçando, né? Mas é sempre nosso costume fazer isso. Glória a Deus por isso, por essa comunhão. Mas mesmo que a gente está de longe, saudando de longe, é uma paz. Oh, Deus abençoe, não esquece de saudar o outro. Estamos orando uns pelos outros, né? E vai passar. Em nome de Jesus Cristo, essa pandemia vai passar. Porque as lutas vêm e passam, né? Aí tem aquele corinho que diz assim: não desanime, as lutas vêm e passam, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. As lutas vêm e passam, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Então, as lutas vêm e passam, mas quem está afirmado em Jesus Cristo permanece para sempre, porque Ele é a rocha, amém, irmãos? Para Ele nos guardar debaixo do sangue dele, o Senhor Jesus Cristo, nos cobrir com o poderoso sangue dele, o Cordeiro de Deus, guardando-nos e livrando de todos os males, não somente nós, aqui, o povo que neste lugar, mas em todo o nosso estado da Bahia, em todo o Brasil, ali nas fronteiras brasileiras, né? Todas as nações. A Bíblia diz: é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos continuar clamando, e tem milhões de servos no Brasil clamando. Por isso que é importante a igreja estar orando, pedindo a misericórdia de Deus em nome do Senhor Jesus, clamando também por aqueles que ainda não são salvos, para salvar aqueles que não são salvos, trazer os distanciados, salvar os familiares, os parentes, né, dos irmãos em Cristo, aqueles que ainda não fizeram a decisão lá de Jesus, mas que possam ser alcançados pela graça de Deus, para que se cumpra a palavra de Deus que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Queridos, a leitura diária, segunda-feira diz: a desunião expulsa as bênçãos. Terça-feira, a desunião impede o crescimento da igreja. Quarta-feira, a união, o caminho para a comunhão e o amor. Amém? Graças a Deus por isso. Quinta-feira, a união engrandece a igreja e estimula o crescimento da obra de Deus. Amém, irmãos? E o mundo vê a união no meio da igreja, e as pessoas começam a dizer: não é verdade, é diferente pertencer a uma igreja, uma congregação, onde o povo realmente dá lugar à palavra de Deus e o amor de Deus está derramado sobre os nossos corações. Sexta-feira, o que é que fala? A união é uma grande força. Unidos nós somos fortes. E o contrário, desunidos somos fracos. Mas unidos no amor de Deus, nós somos fortes. É isso que faz a igreja vencer, porque o amor de Deus está derramado no coração da igreja. Sábado, o Espírito Santo opera a união perfeita. Ele opera a união da igreja. E se houver desunião, o Espírito se afasta. Mas fez tanta coisa, tanto esforço, e agora não deu certo, porque não permaneceu na união. Tem que se esforçar, se dedicar e continuar na união, no amor. Tudo que foi feito foi para a glória de Deus. Amém, irmãos? Porque nós fizemos assim, para a glória de Deus. O nome que tem que ser glorificado é o nome do Senhor.
O nome que tem que ser exaltado é o nome do nosso Deus, e nós receberemos do Senhor Jesus. Ele diz assim: eis que meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. E eu tenho certeza, irmãos, que quando nós damos lugar a esse amor de Deus, essa perfeita união, essa perfeita comunhão, o Espírito Santo de Deus acha lugar em nosso meio para operar milagres e maravilhas em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? O texto bíblico básico encontra-se em Neemias, capítulo de número 5, versículos 1 ao 6, versículo 1 e 6, versículo 1, perdão, e depois do 6 ao 12. Neemias, capítulo 5, versículo 1, e depois do versículo 6 ao 12. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vou convidar os irmãos para fazermos a leitura juntos. Amém? Convidar a igreja. Eu vou ler o primeiro versículo, a igreja lê o seguinte, e assim nós vamos continuando. Amém, irmãos? Faz essa leitura em conjunto com os amados irmãos. Leitura participativa. Neemias, capítulo 5, versículo 1. Depois, ainda do versículo 6 até o versículo de número 12. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Pois do seu clamor e essas palavras muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usura tomais cada um do seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez venderíeis vossos irmãos, obedeciam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram: restituiremos como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Maravilhoso Deus, te agradecemos pela tua santa palavra que tem chegado até nós nessa manhã. Palavra fiel e verdadeira, de que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Senhor, a cada dia vem pelo teu Espírito Santo nos ensinar a tua palavra e a cada dia nos ajudar a cumprir a tua palavra, a obedecer a tua palavra, a fazer como disse o salmista: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém? Glória a Deus. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi, o meu coração já é teu, pois tu me compraste, Senhor, e quero viver para ti, só viver
viver no teu santo amor. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi. Amém, irmãos? Amém. Queridos, nós fizemos a leitura aqui no livro de Neemias, Velho Testamento, capítulo 5, versículo 1, e depois ainda do versículo 6 ao 12. Quando Neemias estava à frente da reconstrução dos muros de Jerusalém, era necessário, irmãos, que todas as classes sociais do povo estivessem unidas naquele grande empreendimento, tanto pelo tamanho da tarefa, que era uma tarefa muito grande, como também da responsabilidade que Deus tinha dado a eles de reedificar os muros de Jerusalém. A profecia falava disso, a palavra de Deus. Como também eles tinham que estar unidos por causa dos inimigos que intentavam destruir aquilo que eles construíram. Então eles tinham que estar em todo o tempo orando, vigiando e unidos. E o inimigo encontrou essa brecha no meio dos judeus naquela época, né? Porque as classes sociais, os nobres, os magistrados, que eram mais ricos, eles estavam distanciados do ensino da palavra de Deus, que nós vamos ver o que está dizendo na lição hoje. Na lição anterior nós começamos a falar sobre esse assunto, mas deixamos para aprofundar mais hoje na lição número 8, que falava dessas causas da desunião que devem ser eliminadas, tiradas do meio do povo de Deus toda a desunião. Então a introdução diz isso. Veremos nessa lição um conflito que surgiu entre as diferentes classes sociais, mas não somente o conflito, mas veremos também como o problema foi solucionado. Porque, irmãos, não adianta somente apontar o problema, ver a origem do problema. O problema está ali. Houve o diagnóstico, conseguimos ver onde está o problema, a origem, mas temos agora que pedir a Deus a direção, como Neemias fez, né? Diante de Deus. E ele deu exemplo, viu? Mostrando a lição que ele deu exemplo. Ele e os que trabalhavam com ele deram exemplo, e falando aos magistrados com a autoridade da palavra de Deus, o problema foi solucionado, o problema da desunião. Amém, irmãos? Então vamos ver na nossa lição, e é muito bom nós estarmos meditando na palavra de Deus. O comentário 1 diz assim, a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. O item 1, comentário do item 1. Qual era a base dessa união? Todos eram do mesmo povo e confessavam a sua fé no único Deus e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Era um só povo, povo de Deus. Inclusive, o altar do templo já tinha sido novamente levantado. O templo, na época de Ciro, enviando Zorobabel, o templo já havia sido erguido, edificado, e agora Neemias veio agora como governador, na época de Artaxerxes, para reedificar os muros, uma outra tarefa. Então, queridos, eles já estavam ofertando no templo, já estavam adorando a Deus no templo, mas havia algo ainda que precisava ser consertado no meio dos judeus, no retorno do cativeiro babilônico. Todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro, acabei de falar pelos irmãos. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade, principalmente no templo, reedificando o templo. Faltava agora, quando Neemias foi enviado por Artaxerxes, para reedificar os muros. Inclusive, quando os inimigos disseram que Neemias não poderia reedificar, ele disse: não, essa ordem já foi dada por Ciro,
e agora o rei Artaxerxes já viu também que é correto, já estava no livro dos reis, e agora falta a reedificação dos muros. A edificação do templo foi na época de Ciro, quando Zorobabel foi enviado como governador. E a edificação dos muros já foi na época de Artaxerxes, rei Artaxerxes, que agora enviou o próprio Neemias como governador. Esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. O comentarista, nosso pastor Eurico Bernstein, saudosa memória, ele fala isso. Esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Também, irmãos, na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentamos o quê? O novo nascimento em Cristo Jesus. Somos um só povo, porque agora nós somos uma nova criatura e fomos enxertados na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Todos nasceram de novo através do sacrifício de Jesus Cristo. Os nossos pecados foram perdoados. Nascemos agora da água e do Espírito. Todos nasceram de novo. Todos nós que somos nascidos de novo, nós amamos a Jesus e somos amados por Ele, porque somos o povo de Deus, a igreja de Deus na face da terra. Assim como Israel era o povo de Deus também, escolhido no Antigo Testamento, Deus agora ampliou com a graça de Deus, não só os judeus agora, mas até os gentios. Todo aquele que receber Jesus Cristo é feito agora igreja de Deus. Amém, meus irmãos? Então, queridos, todos agora também na igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro de separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os, tanto gentios como judeus. Foi derrubada o muro de separação, e desses povos todos Deus agora fez uma verdadeira família, a família de Deus, chamada Igreja de Deus. Amém, irmãos? Se no meio dos judeus já era para ter união, quanto mais agora na Igreja de Deus. Jesus tirou toda a separação. Se os irmãos quiserem, depois disso que estou falando, está em Efésios, capítulo 2, versículo 12 a 19. Se quiser depois ler em casa, não vou ler agora por causa do tempo, mas é bom conferir Efésios capítulo 2, 12 a 19, que o Senhor Jesus derrubou a separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. A todos aqueles que aceitam Jesus Cristo, independente da nacionalidade, somos igreja de Deus. No meio da igreja, nós somos agora, independente da nacionalidade, ou do nível social, ou da classe social, ou da cultura que a pessoa tenha, independente, ou da questão financeira, quem é uma classe financeira e social mais alta, outro é mais humilde. Para Jesus não tem nada disso. Todos nós somos iguais ao pé da cruz. Porque quando vai entrar no subjeto para buscar a igreja, ele vai assim: nós somos a primeira classe alta, depois sobe a classe média, depois a classe mais humilde, D, E, F, G, H. Tem isso na igreja? Não tem. E ainda tem uma coisa: Deus adverte os ricos e os nobres, para que não deixe, pastor, a pessoa que tem um bom salário, um bom emprego, é pecado? Não. Mas a Bíblia adverte para que não coloquemos o nosso coração, o nosso amor, onde? No dinheiro. Porque o amor do dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque, irmãos, nós estamos passando agora situações de pandemia no mundo. Nós estamos vendo muitas pessoas passando necessidade, mas estamos vendo também muitas pessoas agindo com solidariedade. Agora eu quero dizer, a solidariedade, esse amor, ser solidário, não é somente em época de pandemia, não. Nós temos que ter esse amor em todo o tempo. Amém, irmãos? E outras pessoas, às vezes, que a gente vê muito isso. Até
grandes empresas têm ajudado, e nos jornais, tantos milhões para tal lugar, tantos milhões para tal lugar. E nós até entendemos se as empresas fazem também ajudando, e fazem aquele marketing, aquela propaganda, mas a Bíblia é diferente. A Bíblia manda ajudar, não precisa dessa propaganda, desse marketing, não. Porque o nosso Deus nos céus, Ele está vendo todas as coisas. E Ele sabe quando você está ajudando com amor, quando você socorre o necessitado, né? Em tal campanha, não só em tal campanha, mas em todo o tempo, o amor tem que ser derramado sobre nossos corações. Ainda digo mais, se cada pessoa, cada família, né, os parentes próximos, amigos, vizinhos, nós vemos as criancinhas nas sinaleiras, não é da agora não é da pandemia só não, as criancinhas nas sinaleiras, né, pedindo ajuda para o alimento. Aquelas criancinhas deveriam estar bem assistidas, deveriam estar em escolas, deveriam estar em creches, né, orfanatos, que alguns têm até, não tem nem pai nem mãe. Aí a igreja, todo mês a gente tira aquela oferta de amor, manda para o orfanato, para sustentar o orfanato que é mantido pela igreja, pela misericórdia de Deus ali em Feira de Santana. E alguns dizem assim, de ano em ano, dia 12 de outubro, manda uma oferta. Eu pergunto, é de ano em ano que você vai enviar o sustento para aquelas crianças? É de ano em ano? Né? Então a decisão do ministério foi muito séria. Não. Todo mês da Santa Ceia, a oferta será destinada para os órfãos. E pela misericórdia de Deus, a irmã coordenadora do orfanato, ela vem sempre agradecer. Irmãos, agradeço, porque todo mês chega aquela oferta abençoada e não tem faltado nada para a glória de Deus. Amém, irmãos? E além do alimento, ainda funciona uma escola, né? Fundamental 1, Fundamental 2. Inclusive, a prefeitura também manda professores para lá, porque a escola foi construída pela igreja, mas a prefeitura manda professores também para ajudar lá. Outras pessoas socorrem da igreja, digamos assim, se tornando responsável por aqueles órfãos, enviando o que é necessário e também fazendo visitas, acompanhando, animando. Irmãos, teve um irmão que ele passou pelo orfanato e ele veio depois agradecer. Ele pediu, ele estava morando já em Brasília, que ele passou pelo orfanato, saiu daqui jovem e graças a Deus fez um concurso e passou. Ele foi trabalhar em Brasília, casou, tem sua família, sua casa, e ele lá em Brasília ele veio agradecer ao trabalho da igreja de mandar a oferta, como nós mandamos aqui todo mês para, e os irmãos em todas as congregações fazem isso, para o orfanato. Ele disse, irmãos, ele veio agradecer. Ele foi na reunião do ministério, pediu ao pastor para agradecer, aos superintendentes, aos irmãos, para falar às igrejas. Disse, irmãos, nunca deixe de fazer esse trabalho. Ele disse, inclusive, eu estou lá em Brasília, mas eu mando minha oferta todo mês para o orfanato por onde eu passei. Mas porque agora Deus me abençoou para abençoar outras pessoas financeiramente. Você nunca deixe de fazer. Aí ele disse, eu era órfão, passei por toda situação, fui órfão, e agora, graças a Deus, consegui passar no concurso, e agora já tenho minha casa, já casei, já tenho minha família, já tenho meus filhos, e eu quero agradecer primeiramente a Deus e a parte de Deus aos irmãos e às irmãs da amada igreja que não esqueceram de mandar essa ajuda continuamente. É uma vez por ano, irmão? É uma campanha que se faz? Ou é sempre, continuadamente? Amém, irmãos? Então essa tem que ser a postura de solidariedade, de amor, né? De socorro, de união, de comunhão. Eu quero dizer aos irmãos que isso, independente de ser mostrado nos jornais televisivos ou não, Deus está contemplando tudo nos altos céus. E a Bíblia diz que Deus é pai dos órfãos. O Senhor Deus diz assim, por ti o órfão alcançará misericórdia. O nosso Deus é aquele que sabe, viu, de todas as coisas
vê todas as coisas e é Ele que realmente nos ajuda e nos sustenta. E Deus multiplica as bênçãos sobre aquele que tem um coração solidário, um coração amoroso. E a lição está falando isso, que a igreja do Senhor, nós temos que mostrar esta verdadeira união uns para com os outros em Cristo Jesus. Então, no meio da igreja opera o Espírito Santo, o qual faz com que todos se tornem como um coração e uma só alma. Atos capítulo 4, versículo 32. Que passagem é essa, pastor? Da igreja primitiva. Todos tinham uma só alma, um só coração, o mesmo amor, o mesmo temor, a mesma comunhão na oração e no partir do pão. Amém, irmãos? Então isso é bíblico, isso é princípio da palavra de Deus. Eu não estou falando aqui de partido A, B, C ou D político, eu estou falando da palavra de Deus. Ah, pastor, quem tinha que fazer isso era o governo, tal, está. Amém. Vamos orar para que Deus desperte mais os governantes nesse sentido de socorrer. Mas nós, como igreja de Deus, nós não podemos nos abster, não podemos nos afastar. Amém, irmãos? O amor de Deus tem que estar cada dia derramado sobre os nossos corações e fazer, não somente pregar o Evangelho, mas viver o Evangelho que Jesus veio nos trazer. As boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A salvação não são pelas boas obras, a salvação é pela fé. Agora, uma vez salvos, né, em Cristo Jesus, pela graça sois salvos por meio da fé, não vem das obras para que ninguém se glorie, é verdade. Mas agora que a pessoa foi salva por Jesus, ele deve andar no caminho do amor que Jesus ensinou, praticando as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós não praticamos boas obras para sermos salvos, não. Nós não praticamos as boas obras para sermos salvos, não. Mas nós praticamos as boas obras porque nós somos salvos na pessoa de Jesus, saindo das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele deu o exemplo, não é, irmão? Aquela multidão toda que estava ali, ele despediu com fome? Não. Mas eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Ele orou, abençoou, disse: dá-lhes voz de comer. E foi dando, e Deus foi multiplicando. Jesus faz uma obra completa. O exemplo para nós, a igreja, é o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei, Salvador e Mestre. Os crentes, irmãos, sentem também apoio espiritual para a sua vida, né? Não somente nessa questão da ação social, socorro, né? Mas eles sentem na igreja um apoio espiritual para a sua vida, diz a palavra de Deus. Muitos crentes e que aceitaram Jesus vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. Outros são alvos de críticas, né? Seja no trabalho, na escola e às vezes até na família. Então, meus queridos, que riqueza então é chegar à igreja e encontrar um ambiente fraternal, um ambiente em que a união predomina entre os irmãos, um ambiente em que sente que o amor de Deus está derramado em cada coração. É por isso que o salmista diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 1. Na igreja também nós levamos as cargas uns dos outros. Existem cargas que cada um deve tomar e levar sozinho a sua cruz, como Jesus ensina nas decisões que temos que tomar, né? Na verdade, que são decisões individuais, mas também existem cargas em que podemos ajudar uns aos outros, principalmente na oração. Nós não podemos tomar a decisão pelo outro, mas podemos ajudar o outro na oração, amém, irmãos? Incentivando, aconselhando a palavra de Deus. E não só uma vez, a pessoa vem e pergunta 2, 3 vezes a mesma coisa.
Já lhe respondi isso, vou lhe responder de novo. Olha, eu vou te dizer de novo. Vamos voltar para a palavra. É que eu estava com dúvida disso. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Amém. Vamos orar nesse sentido? Vamos. Aí daqui a pouco você vem de novo. Aí eu fiquei com dúvida nessa parte. Amém. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos esclareça e que nos fortaleça e que nos corrobore. Aí a pessoa vai se fortalecendo. E daqui a pouco, irmão, foi bom ter o conselho e a oração da igreja e o conselho da palavra de Deus, que eu tomei sempre a decisão correta. Então isso é ajudar na oração e na instrução da palavra de Deus, a levar a carga uns dos outros. Então, irmãos, que bênção na hora de aperto, saber que a igreja pode ajudar em oração. A Bíblia diz: orai uns pelos outros. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Outro diz assim: levanta o teu companheiro. Eclesiastes 4:10. Se um membro padece, todos os membros padecem com ele. 1 Coríntios 12:26. Irmãos, que bênção na hora da angústia achar um irmão que ore conosco, que se compadeça conosco e que peça misericórdia a Deus por nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Isso é a igreja de Deus. A união nos faz mais fortes. Eu vou dizer o que aconteceu aqui com os judeus, para que os irmãos entendam. Os magistrados estavam emprestando dinheiro a juros para os pobres. Os nobres emprestando dinheiro a juros. E quando o povo não tinha o que pagar, faz como os bancos fazem hoje. Vai lá, toma a casa, as terras, as fazendas, em pagamento do dinheiro que não foi pago. Primeiro que a pessoa está numa situação tão difícil, ainda empresta juros altos. Hoje chama-se com garantia. E eu não aconselho nenhum irmão a fazer empréstimo com garantia, ainda mais quem precisa daquilo ali para sobreviver. Pedir a Deus que abra as portas. For empréstimo, uma instituição bancária, que os juros não sejam, geralmente os bancos, digamos assim, oficiais do governo, Caixa Econômica, Banco do Brasil, eles fazem campanhas para emprestar com juros bem mais baixos, para não trazer opressão sobre o povo. E mesmo assim, tem que vigiar nisso. Dinheiro na mão de agiotas, nem pensar. Juros extorsivos que vão trazer prejuízo para a pessoa. Então, queridos, aqui o que aconteceu? Eles, os próprios judeus, os nobres, os ricos, a Bíblia chama de usura, estavam emprestando com usura e ganância aos seus próprios irmãos, e depois voltavam e tomavam, certo? E mesmo que não fosse com usura, fosse com juro baixo, mas aí nem caberia juros para eles. Pastor, tem diferença de juros e correção monetária? Tem. A correção monetária é aquela correção que a caderneta de poupança faz para corrigir, aí seria bem mais ameno. A correção monetária, emprestou para ver com a correção, mas juros é diferente de correção monetária. Vai além da correção monetária para corrigir o valor que uma caderneta de poupança faz. E eles faziam isso de uma forma que tomava a casa, tomava o gado, tomava as terras, como diz aqui Neemias. E Neemias diz: agora vocês vão restituir tudo a eles, ou vocês vão tomar tudo e vender nossos irmãos como escravo de novo. Entendeu? E Neemias deu exemplos, até eu, meus moços, que eles tinham tomado trigo e empréstimo, nós vamos restituir tudo, até os centavos vai ser restituído. E Neemias deu exemplo restituindo, e eles aceitaram a palavra, e chamou os sacerdotes, e jurem agora, porque essa era a causa da desunião, que na hora de construir o muro, o povo era bem-vindo para trabalhar, mas na hora de socorrer o necessitado, os magistrados, pelo contrário, eles não socorriam, emprestavam a juros. Os nobres emprestavam a juros. E essa causa desse problema tinha que ser eliminada no meio da igreja. Então, pastor, se alguém está fazendo... Então, o Salmo 15, condena. 15, versículo 5.
Aquele que empresta o seu dinheiro com usura, ele não está andando na presença de Deus. E Neemias, ele deu exemplo dos moços: olha, e nós, até nós, restituiremos. Apesar que Neemias era líder, dizia, porque somos magistrados, os nobres, e eles aceitaram a palavra, e foi tirada essa desunião, digamos assim, esta causa de desunião foi tirada do meio do povo. Amém, irmãos? E agora se uniram para trabalhar na presença de Deus. Então ele está dizendo aqui, a nossa lição de hoje, nós estamos falando que as causas da desunião devem ser eliminadas, em todo sentido falando, não só nesse exemplo que Neemias deu. Mas se existir uma causa de desunião, vamos orar: Senhor, me mostra o que é, e vamos vencer em nome de Jesus. Amém, irmãos? E tirar toda a desunião do nosso meio. Pastor, mas na igreja está tudo bem. Mas não é só na igreja, é em casa, na família, no trabalho, onde nós estivermos, na escola, onde nós estivermos, que nós possamos a cada dia viver na perfeita união, no amor de Deus. Pastor, mas eu vivo na união e alguém não está querendo receber o conselho. Deixa na mão de Deus. Vamos fazer a nossa parte, amém, irmãos? Não vamos dar lugar e não vamos dar causa para que haja desunião. Amém? E vamos orar, interceder. E como eu já disse, mas pastor, eu já falei 3, 4, 5 vezes, eu dei conselho. Continue pedindo graça a Deus e dando conselho na palavra de Deus e vencendo. A nossa batalha, nós vencemos de joelhos, mostrando ao Senhor. E daqui a pouco, quando chegar, irmão, me perdoe, aquilo que eu vivia, que eu fazia, Jesus agora transforma minha vida. Não dá glória a Deus por isso, amém, irmãos? Porque Deus, Ele opera milagres e maravilhas, no meio da igreja, no meio das famílias e dos lares. Então vamos eliminar no meio dos judeus o assunto que levou a desunião foi essa. E Neemias disse assim, olha, versículo 11, Neemias 5:11: restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas. Eu tomaram tudo, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. E eles aceitaram a palavra, e o povo voltou a viver uma perfeita união. A causa da desunião foi tirada, e o povo de Deus conseguiu terminar de construir os muros de Jerusalém. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, nos dê mais da sua graça. Queridos, aqui eu gostaria de concluir por causa do horário. O comentário 4 diz assim, o comentário 3 diz: Neemias solucionou o problema. Já expliquei aos irmãos como foi que Neemias solucionou o problema, né, irmão? E ele mesmo deu exemplo, porque nós temos que dar o exemplo, né? Em nome de Jesus, Neemias era o líder e ele deu exemplo. Jesus, ele é o maior e o melhor exemplo. Nós só podemos imitar um irmão, já disse, se o irmão for imitador de Jesus. Como disse o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Os irmãos nunca viram Jesus no presbítero ajuda, viu? Tem na Bíblia isso, Jesus no presbítero ajuda? Tomando as terras, as casas dos outros, as vinhas, olha isso. Pelo contrário, Jesus dava, né, irmão? E multiplicava. Nós somos abençoadores, né? Onde colocar todos os nossos pés é para orar, estender. O Senhor abençoa e multiplica as bênçãos. E quando a gente ora pelos outros, não se preocupe não, Deus não se esquece de nós, Ele nos abençoa também, amém, irmãos? Porque estamos orando, estamos ministrando o amor de Deus, é a vontade de Deus, e Deus não se esquece de nós. Ele multiplica as bênçãos sobre aquele que ama, sobre aquele que vive no amor de Deus. As janelas do céu estão abertas para todo aquele que quiser buscar o Senhor, né? O nosso Deus é aquele que não se cansa de abençoar. Amém, meus queridos? Queridos, comentário 4: a paz voltou a reinar entre os judeus. Ao comentário 4: surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Está vendo o que eu falei aos irmãos? Quando um líder do povo não souber da situação, ou estiver desinteressado ou negligente, ele se torna ignorante, se fica desinteressado, negligente, não quiser saber, não quiser dar o conselho,
o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave no meio do povo. Aí vai aumentando mais ainda, vai aumentando mais o problema. Então, quando surge, eu sempre digo aos irmãos, mas vai fazer uma reunião mês que vem, no final do ano, e faz uma reunião sobre esse assunto. Não, irmão, vamos orar logo, vamos repreender logo em nome de Jesus, amém, irmão? Aí eu pensei que o pastor ia fazer reunião mês que vem, no final do ano, quando tivesse um administrativo, a gente tivesse resolvido, a gente ora logo e repreende logo em nome de Jesus. Chama os irmãos, dá conselho na palavra de Deus. Vamos deixar isso aí de lado, porque nós somos agora igreja de Deus. Lá no mundo é assim. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo, comprados, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, e vamos reinar no céu com Jesus. Então, queridos, Neemias, ele agiu com esse exemplo. Ele tomou a atitude certa como líder, como ministro, de chamar o povo, e ele mesmo disse, e vou dar exemplo, e chamou o povo, chamou os sacerdotes, e o povo aceitou a palavra, porque ali era de Deus, para restabelecer a paz entre o povo de Deus. Queridos, problemas que prejudicam a união entre os irmãos devem ser tratados com muito carinho. Quer dizer aí, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. Outro dia, eu não vou dizer qual foi a situação não, mas eu estava orando pelos irmãos chegados a nós, e quando eu estava tomando banho, aí o Senhor disse assim, Mateus 5, 9, bem-aventurados os pacificadores, que eles serão chamados filhos de Deus. E eu falei isso para os irmãos, porque Deus, ele fala no nosso coração, quem é pacificador? Aquele que promove a paz e não promove a guerra. E aí Deus vai atuando, e daqui a pouco está tudo resolvido, e o inimigo de nossas almas é envergonhado, amém, irmãos? Porque o inimigo se levanta para querer tirar a nossa paz, a nossa comunhão, mas não tira, que a nossa comunhão é Jesus, amém, irmãos? E então nós temos que entregar a mensagem que Deus nos dá. Se Deus está dizendo, bem-aventurados os pacificadores, que eles serão chamados filhos de Deus, amém. Nós somos pacificadores e nós somos filhos de Deus. Nós promovemos a paz, vivemos na verdadeira paz de Deus, que excede todo entendimento. Então, quando surgirem problemas que prejudicam a união entre os irmãos, esses devem ser tratados com muito carinho. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. A desunião também representa uma obra da carne. Está lá em Gálatas, capítulo 5, 19 em diante. Essas coisas entristecem a quem? Ao Espírito Santo de Deus, e não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. A desunião também, falando da conclusão, né? A desunião destrói a comunhão, prejudica o amor entre os irmãos. Esse amor que é coisa tão preciosa no meio da igreja. Andai em amor como Cristo vos amou. Efésios 5, versículo 2. Aquele que ama a Deus, ama também a seu irmão. 1 João 4, 21. Jesus orou para que todos, ó Pai, sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Na oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, versículo 21. Então, queridos, finalmente, devemos cultivar o nosso testemunho diante do mundo, vivendo a igreja no verdadeiro, no perfeito amor de Deus derramado sobre nossos corações. A união entre os crentes é um selo de estabilidade espiritual e paz de Deus derramado na igreja. Mas a paz do Senhor seja convosco, é porque esse amor e essa união está nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Nós vamos estar encerrando a nossa escola dominical, e no próximo domingo, dando continuidade à nossa lição, viu? Nós teremos no dia 30 de agosto, lição número 9. A próxima lição será essa: como vencer as oposições à obra de Deus, ainda estudando neste livro de Neemias, que nós estamos meditando, né? Quando Deus trouxe restauração para Israel. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Levantemos as mãos para os céus. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, continua abençoando a tua santa e amada igreja. Pai Santo, que o teu amor
a tua graça, a tua misericórdia, esta verdadeira união, esta verdadeira comunhão, continue a cada dia, ó Senhor, derramado sobre a tua santa e amada igreja, sobre nós, o teu povo, Senhor. Tu sabes, ó Senhor, que nós precisamos a cada dia da ajuda do teu Espírito Santo. E o teu Espírito Santo, ele a cada dia quer operar em nós, quer a cada dia fazer em nós aquilo que é necessário, nos preparando para o grande dia do arrebatamento da igreja. Quando no abrir e fechar de olhos, estaremos contigo para sempre na glória. Senhor, amplia a nossa capacidade de perdoar. Senhor, amplia a nossa capacidade a cada dia de amar. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos fortalece, nos corrobora. Ó Deus Todo-Poderoso, sê conosco a cada dia. Ó Deus Altíssimo, que nós possamos não somente entender, compreender a Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo a cada dia, mas que pelo Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a obedecer a Tua palavra, a cumprir a Tua palavra. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho amado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós te pedimos e já te agradecemos. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém.